Estados Unidos e Brasil têm reaproximação, presidentes voltam a conversar e Donald Trump indica Marco Rubio para negociar tarifaço. Israel e Hamas chegam a acordo para a primeira fase do plano de paz apresentado pela Casa Branca e iniciam troca de reféns por prisioneiros. Primeiro-ministro francês pede demissão menos de um mês após assumir o cargo e oposição pressiona por renúncia de Macron. Você vai ver também, governo norte-americano confirma envio da Guarda Nacional para as cidades de Chicago e Portland. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa o programa dessa semana falando sobre fazer as pazes, porque depois da briga vem a reconciliação. 2 semanas depois do encontro na Assembleia Geral da ONU, Lula e Donald Trump conversaram por telefone nesta semana e abriram os caminhos para negociar o famoso tarifaço. O presidente brasileiro disse que se dispõe a viajar aos Estados Unidos e voltou a convidar Trump a vir ao Brasil, ainda mais com a COP30 em Belém. Se isso vai acontecer ainda é cedo para a gente dizer, mas o republicano já designou o secretário de Estado Marco Rubio para liderar as negociações. Mas a pergunta que muita gente tem se feito nessa semana é: quem é Marco Rubio? E é isso que o correspondente Eliseu Caetano conta pra gente. Nascido em Miami em 1971 e filho de imigrantes cubanos, Marco Antônio Rubio é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos. Escolhido por Donald Trump para negociar com o Brasil as questões envolvendo o tarifaço, o atual chefe da diplomacia norte-americana acumula uma experiência política de mais de 2 décadas. Formado em Direito na Universidade de Miami em 1996, Rubio sempre esteve ligado ao Partido Republicano. Em 2000, ele assumiu o primeiro cargo público como deputado na Assembleia da Flórida. 11 anos mais tarde, Rubio deu um salto e foi eleito senador com larga vantagem sobre os outros candidatos. A vitória deu força para o congressista, que passou a ser um dos nomes com maior potencial entre os republicanos. Em 2015, Marco Rubio anunciou que não concorreria à reeleição no Senado e confirmou a pré-candidatura à presidência. No primeiro caucus, realizado no estado de Iowa em fevereiro de 2016, ele ficou na 3ª colocação, atrás de Ted Cruz e Donald Trump. Em meio a uma disputa marcada por troca de acusações entre os candidatos, Rubio e os outros republicanos não foram páreos para a força de Donald Trump. Em março, ele anunciou a desistência da corrida eleitoral e retornou à candidatura ao Senado da Flórida, onde foi eleito naquele ano e também em 2022. De ex-crítico de Trump, Rubio passou a ser considerado um aliado do bilionário. Com a vitória republicana nas eleições presidenciais de 2024, o nome do representante da Flórida, que já havia sido cotado para o cargo de vice-presidente, voltou a ser especulado para integrar o governo. Em novembro, Trump confirmou a escolha de Marco Rubio como secretário de Estado, se tornando o primeiro chefe da diplomacia norte-americana fluente na língua espanhola. A nomeação foi aprovada por unanimidade no Senado, com 99 votos a 0. Conservador convicto, a presença de Rubio na Casa Branca até o momento tem sido marcada por um forte alinhamento ideológico ao presidente Donald Trump, com forte defesa a Israel, críticas ao governo da África do Sul, posições divididas em relação à Ucrânia, reaproximação com a Síria e pressão contra Cuba, que voltou a ser incluída na lista de países patrocinadores do terrorismo. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de História Americana Lucas de Souza Martins, que participa com a gente à distância e agora direto de Washington, não é isso, professor? Seja muito bem-vindo. Perfeito, Fabrício. Muito bom falar com você mais uma vez e com todos os colegas aqui da PAN. Olha, professor, essa é uma semana que tem mexido bastante com os ânimos tanto dos brasileiros
quanto dos norte-americanos. A gente já falou sobre os impactos do tarifaço, vamos repercutir isso aqui ainda, mas eu queria começar te perguntando o seguinte: Marco Rubio, amigo ou inimigo? O que a gente pode esperar do atual secretário de Estado norte-americano, que tem uma postura, pelo menos tem nesses primeiros meses de governo, mostrado uma postura bastante ativa em relação aos países da América Latina, né? A gente viu na reportagem do Eliseu Caetano a questão de incluir Cuba novamente na lista de países patrocinadores do terrorismo, também a movimentação dos Estados Unidos envolvendo a Venezuela, os Estados Unidos que agora ajudam a Argentina financeiramente, que se envolvem muito proximamente com El Salvador, de Nayib Bukele. O que a gente pode esperar, então, de Marco Rubio para o Brasil? Sem dúvida, é alguém que desperta bastante curiosidade, até porque ele vem de uma família cubana, sua família, inclusive, deixou Cuba um pouco antes da Revolução Cubana, que implementou a Revolução Socialista, que implementou um novo regime de governo. Ou seja, o que acontece com Marco Rubio, isso existe desde a sua época de senador, depois candidato a presidente dos Estados Unidos e agora também como secretário de Estado, ele é alguém que enxerga, pelo menos, a América Latina com um olhar bastante ligado a toda a política de Guerra Fria, em que havia esse embate entre Estados Unidos, União Soviética, o capitalismo, o comunismo, o socialismo. Então ele enxerga regimes, enxerga governos de acordo com esse espectro político que tem muita conexão com esse período histórico. E é por isso que há, por exemplo, uma resistência muito grande, pelo menos existia da parte dele especificamente, de fazer qualquer conexão ou relacionamento com o governo brasileiro. Não é à toa, e o ouvinte vai se lembrar também, que o discurso escrito pelo Departamento de Estado ao presidente Trump, que deveria ter sido lido na íntegra nas Nações Unidas, na Assembleia das Nações Unidas em Nova York, tinha ali fortes críticas ao Brasil com relação não só à questão econômica, mas também questões ligadas a como a questão da Casa Branca enxergar a distribuição e o governo brasileiro com relação a direitos humanos, direitos civis. Então dá para dizer que Marco Rubio ele é o mais ideológico do gabinete do presidente Trump, mas também ele é um funcionário da Casa Branca, ele é um auxiliar do presidente Trump, e o presidente Trump, nesse sentido, tem uma diferença com relação ao Marco Rubio. O presidente Trump é mais pragmático, é mais voltado à economia, aos negócios, não necessariamente pensando na ideologia, mas, sobretudo, no interesse dos Estados Unidos com relação a relacionamentos com outros países. Por isso que ele foi indicado, Marco Rubio, para ser a pessoa responsável pela interlocução com o Brasil. É um funcionário de Donald Trump, seguirá com a negociação ao Brasil e terá, sim, que ceder o secretário de Estado Marco Rubio diante das preocupações e das prioridades de Donald Trump neste momento. Professor, você trouxe um ponto aqui que me parece bastante interessante, é uma análise que a gente tem feito já há algum tempo, de que Marco Rubio tem esse posicionamento, essa visão do mundo que remete mais à época da Guerra Fria, até por aquilo que você destacou, né? As origens dele, os pais que deixaram Cuba um pouco antes da Revolução em 59. Agora, uma coisa é fato, o tarifaço, que teve um acréscimo para o Brasil de 40% por questões políticas, ele tem um impacto na economia norte-americana. O americano está pagando mais caro no café, está pagando mais caro na carne, que era importada do Brasil, e agora tem 50% de tarifas. Donald Trump, você destacou muito bem, tem uma visão mais pragmática, negocia com esquerda e com direita, independentemente de qualquer coisa. O que deve prevalecer, então? É realmente esse pragmatismo? A economia vai vir acima da ideologia na hora que os dois países sentarem para negociar? Claro, e o que já Donald Trump é que o trumpismo em si, ele supera qualquer motivação necessariamente ideológica ou conservadora. Isso já se observa. Nós notamos, por exemplo, os diversos diálogos que Donald Trump manteve, por exemplo, com a China, acordos que foram estabelecidos, algumas vezes rompidos. Um dos poucos países que construiu um acordo comercial
com os americanos, neste momento, foi o Reino Unido, que hoje tem um governo trabalhista, um governo mais ligado a uma política não tão conservadora. Por isso que dá para dizer que o pragmatismo econômico, lógico, com o viés do interesse americano, ele prevalece em qualquer relacionamento, seja com o Brasil, seja com qualquer outro país. E o Marco Rubio, é interessante também voltar àquele ponto de como ele observa a geopolítica mundial sob o espectro da Guerra Fria. Por exemplo, ele, dentro do gabinete do presidente Trump, ele sempre representou alguém que enxergava os russos, Vladimir Putin, como um inimigo central, um inimigo perigoso aos interesses americanos, refletindo naturalmente o embate antigo com a União Soviética. Mas Marco Rubio, por mais que estivesse na posição de secretário de Estado, precisou ceder diante do interesse do presidente Trump de se encontrar com Vladimir Putin no Alasca. Era algo que não necessariamente o Marco Rubio tinha interesse ou enxergava com bons olhos, mas ele, como bom funcionário da Casa Branca, teve que ceder aos desejos do presidente dos Estados Unidos. Agora, professor, para a gente finalizar aqui esse tema, o que a gente tem visto em relação aos acordos econômicos fechados pela Casa Branca desde o tarifaço é o seguinte: uma redução parcial das tarifas que eram, dependendo do país, de 25%, caindo para 15%, um pouco mais, um pouco menos, a depender do país, mas sempre comprometimentos de investimentos nos Estados Unidos e prioridade da abertura dos mercados internos para produtos americanos. Agora, a situação do Brasil é um pouco diferente, é muito mais difícil a gente imaginar empresas brasileiras investindo em massa nos Estados Unidos. Onde que está então o espaço para manobra, o espaço para barganha nessa negociação? Bem, o Brasil é o principal fator e o principal parceiro comercial dos Estados Unidos na América do Sul. O tamanho da economia brasileira chama bastante atenção e afeta também os americanos. É um ponto crucial para o governo Trump, que é exatamente o dia a dia da economia, o dia a dia dos americanos. O Brasil exporta produtos muito importantes, a carne, o café, o suco de laranja e também o investimento de empresas brasileiras no exterior, que estão presentes também nessa área das commodities, da carne também, sobretudo é um ponto crucial, e também a participação da Embraer em construção e desenvolvimento de aeronaves. Ou seja, o tamanho da economia brasileira faz muita diferença nessa relação entre Donald Trump e Brasília. É diferente, por exemplo, de adotar sanções econômicas à Venezuela por questões políticas, por um espectro ideológico, até porque o tamanho da economia venezuelana é muito diferente, pensando no tamanho da economia brasileira. O Brasil tem, de fato, recursos para poder colocar também os seus interesses diante da mesa em Washington, D.C., pelo tamanho de sua economia. Mais uma vez, é o principal parceiro comercial já há muito tempo dos Estados Unidos dentro da América do Sul. Bom, vamos mudar de assunto aqui rapidamente no JP Internacional, porque é o seguinte: demorou, mas chegou. A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi assinado na última quinta-feira em uma reunião no Egito, em Sharm el-Sheikh, que contou com a mediação dos Estados Unidos, do Catar e da Turquia. O Hamas deve libertar todos os reféns israelenses vivos e mortos, em troca da libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos, além da retirada parcial das tropas de Israel no enclave. Só na última sexta, 200.000 pessoas retornaram às suas casas ao norte da faixa de Gaza em meio à trégua. Agora a questão é se esse acordo vai perdurar e se as próximas fases, que incluem a desmilitarização do Hamas, a criação de um comitê tecnocrata independente para a gestão da região, serão atingidas. E aí eu quero chamar de novo o professor Lucas de Souza Martins. Professor, Donald Trump fez uma pressão muito grande por esse acordo. Lá em janeiro, antes do Trump assumir a presidência novamente, foi fechado um acordo de cessar-fogo ainda no governo Biden, que teve aquela disputa pela paternidade do acordo, O Biden chamou para si, o Trump também, e o acordo não perdurou por muito tempo. Agora, essa é uma cartada bem importante de Donald Trump, não é? Sim, e tinha, de fato, o interesse direto de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o que acabou não acontecendo. Até porque o timing
ele tem muita relação com o que aconteceria na premiação. O presidente Trump tinha interesse de oferecer mais do que rapidamente uma ideia de um plano, uma série de propostas, inclusive havia a discussão de que ele mesmo viajasse ao Oriente Médio para estar presencialmente no momento da assinatura e de estabelecimento de qualquer acordo entre as duas partes, exatamente para forçar e também colocar diante da opinião pública a ideia de que mereceria realmente o Prêmio Nobel da Paz. Mas o que também observamos, é bastante louvável também observar que nós chegamos mais uma vez, pelo menos até aqui, a um terceiro cessar-fogo nesse conflito. O primeiro e o segundo ocorridos durante a gestão Biden, o segundo, aliás, acontece exatamente um dia antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, mas ainda nós temos muitas preocupações com relação à sustentabilidade de qualquer acordo de cessar-fogo. Afinal, nós estamos falando de uma dificuldade muito grande por parte do Hamas de discutir e estar aberto à sua desmilitarização. Obviamente que o Hamas também tem uma abertura maior à ideia de deixar o governo, mas não deixar necessariamente a luta armada. Por isso que é muito complicado também de se pensar qual será efetivamente a durabilidade deste acordo, que foi construído sim com interesse não só no cessar-fogo em si, mas também com o objetivo pessoal do presidente dos Estados Unidos. Por isso que a esperança, logicamente, se renova através desses pontos que foram colocados, um governo tecnocrata, do retorno dos reféns para os seus lares, da libertação dos presos de guerra, mas a preocupação continua porque certas bases ainda não foram consolidadas como deveriam. Professor, a gente vai falar sobre essa questão das bases, que é interessantíssima a gente discutir aqui, mas eu queria focar um pouquinho na questão do Nobel da Paz, porque, e rapidamente esse ponto, a vencedora foi Maria Corina Machado, oposicionista venezuelana, né? Até causou uma certa revolta na Casa Branca, que foi acompanhada pelo Celso Amorim, aqui assessor especial da Presidência da República. Mas dá para dizer que o timing, como você disse, seria pensando já no prêmio do ano que vem? Seria mais fácil? Até porque aí a gente vai ter uma ideia, né, de como que esse cessar-fogo caminhou, não é isso? Sem dúvida, funcionaria muito bem do ponto de vista lógico pensar no prêmio do ano que vem, mas quando nós pensamos em fatos políticos, até pensar, por exemplo, na eleição de midterms nos Estados Unidos, hoje pode até haver um desenho daquilo que pode acontecer nessa eleição diante de uma impopularidade atual do presidente Donald Trump, conforme mostram as pesquisas. O que eu posso dizer é que, nesse mundo político presidencial, um ano é uma avenida de muitas emoções. Por isso que o presidente Trump, de fato, nutria esperanças para vencer este prêmio o quanto antes, até porque ele fez essa pressão para dinamizar este acordo o quanto antes, o quanto possível, considerando que para o ano que vem ainda não sabemos a respeito da durabilidade desse cessar-fogo. Não sabemos, inclusive, da manutenção do Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, no cargo, ele que vive de uma maioria bastante pequena no Congresso israelense. Por isso que há uma avenida de emoções ainda pela frente daqui a um ano, por isso a pressa de Donald Trump para eventualmente se classificar como vencedor do Prêmio Nobel da Paz já em 2025, que não aconteceu. Professor, agora sim, falando da questão da sustentabilidade do acordo, os Estados Unidos estão enviando 200 tropas lá para Israel para garantir que a libertação dos reféns vai acontecer. Dá para a gente imaginar que esse acordo se sustenta sem a presença do exército americano ativamente na região? Porque um deslocamento militar é sempre visto com um pé atrás pela população americana, né, que tem um histórico, Afeganistão, Iraque, enfim, a história recente não joga muito a favor de quem envia tropas para o Oriente Médio, né? Pois é, o envio de tropas a qualquer canto do mundo por parte dos Estados Unidos sempre vai gerar muita controvérsia. E pelo menos neste momento que nós observamos, não somente a ideia de envio de forças militares ao Oriente Médio, tem também a questão deste governo tecnocrata, a própria ideia de se estabelecer quem estaria responsável, quem chefiaria este grupo de paz, não só os Estados Unidos, mas também quem seriam os nomes responsáveis
por essa transição, e já surgiu, por exemplo, o nome do primeiro-ministro, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, que era do Partido Trabalhista, e ele tem uma identificação, ele, Blair, com um passado bastante complicado dos Estados Unidos com relação à questão do Iraque, à questão do Afeganistão. É alguém que trabalhou com muita proximidade com George W. Bush, presidente dos Estados Unidos à época, nestas missões que foram enviadas pelos americanos e também por outras forças europeias e que não trouxeram resultados que se esperava para os americanos e para os parceiros dos Estados Unidos naquele instante. Por isso que dá para dizer que é muito complicado se pensar em avanços, considerando esse ponto de vista histórico e também as pessoas que estão envolvidas neste engajamento, nesta proposta de um governo, de uma administração tecnocrata. Parece que nós estamos, mais uma vez, pelo menos pelas notícias e pelo prognóstico que se faz nesse momento, estamos vivendo, mais uma vez, o início do século em que empreitadas americanas similares contavam com pessoas com pensamentos muito similares. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Essa história, com certeza, ainda não acabou. Professor Lucas de Souza Martins, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no JP Internacional. Volte sempre. Obrigado, Fabrício. Boa semana a todos. Até a próxima. Bom, e agora é hora da gente conferir o que foi destaque na semana no Radar Internacional. Radar Internacional já chegou, vamos conferir quais foram as principais manchetes dos últimos dias. O mundo não está parando, né? E tem muita coisa acontecendo mesmo. A gente vai começar pela Venezuela, porque a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 é Maria Corina Machado. A gente falava isso aqui com o professor Lucas. A líder da oposição da Venezuela recebeu o prêmio nesta última sexta pela defesa incansável da democracia diante do brutal governo de Nicolás Maduro. Palavras do próprio Instituto Nobel. A política de 58 anos dedicou o prêmio ao povo venezuelano e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que era um dos cotados para faturar a edição desse ano. Aliás, a Casa Branca criticou a decisão do comitê, a gente trouxe isso aqui, alegando que a política foi colocada acima da paz. Mensagem que recebeu apoio até mesmo do assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim. Interessante isso, né? Porque Donald Trump é um árduo crítico de Nicolás Maduro. A Casa Branca, a Venezuela, não tem nenhuma relação nesse momento. Ainda assim, a maior crítica, a maior oposicionista de Nicolás Maduro acabou sendo criticada por Donald Trump pela Casa Branca por ter vencido o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio será entregue em Oslo, lá na Europa, em dezembro, e inclui uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia de 1,2 milhões de dólares, mais de 6 milhões de reais. Maria Corina Machado, inclusive, está vivendo na clandestinidade na Venezuela já há mais de um ano, desde as eleições do ano passado. Agora vamos para a França, porque olha só, durou pouco o mandato de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro da França. Para ser mais preciso, foram 27 dias. Ele pediu demissão horas após anunciar o gabinete, que foi muito criticado pela indicação de Bruno Le Maire, ex-ministro das Finanças, no cargo da Defesa. Ele era o responsável, visto como um dos responsáveis, por fazer explodir a dívida pública da França. Com isso, a crise voltou a crescer no governo de Emmanuel Macron, que vai precisar do 8º premier em 8 anos de governo. Mas tem crescido também a pressão para que Macron renuncie e antecipe as eleições presidenciais, que só deveriam acontecer em 2027. Nessa sexta-feira, quem que Macron nomeou como primeiro-ministro? Sébastien Lecornu. Não é piada não, viu? Foi isso mesmo, ele foi recolocado no cargo pelo presidente da França. A oposição tem várias críticas em relação a isso. Possivelmente o governo não vai durar de novo. Situação delicadíssima por lá. Agora a gente vai para o Equador, porque o presidente equatoriano, Daniel Noboa, foi alvo de uma tentativa de assassinato enquanto passava de carro pela província de Cañar, no sul do país. Ele ia inaugurar obras por lá. Manifestantes cercaram a comitiva do presidente e jogaram pedras contra o carro.
Segundo o governo, tiros também foram disparados, mas as imagens são inconclusivas. Noboa conseguiu sair ileso e pelo menos 5 pessoas foram detidas. O Equador está passando por uma onda de protestos há mais de 2 semanas, quando o governo anunciou o fim dos subsídios de combustíveis, o que, segundo a Federação Indígena Nacional, a CONAI, vai fazer disparar o custo de vida dos indígenas e também de pequenos produtores rurais. Violência política é um tema que está muito forte em toda a América Latina, mas principalmente no Equador. Vamos virar de página aqui no Radar Internacional? O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que o ímpeto ou o timing para um acordo de paz com a Ucrânia, após aquele encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump em agosto lá no Alasca, foi perdido. Ryabkov culpou países europeus por sabotarem as negociações com Kiev. A tensão voltou a crescer lá no leste europeu nas últimas semanas, principalmente depois do presidente Donald Trump afirmar que a Rússia é um tigre de papel e que membros do governo americano consideraram a venda de mísseis Tomahawk para países europeus, que aí repassariam esse armamento para os ucranianos lutarem contra a Rússia. A gente vai para a Dinamarca, porque por lá o governo confirmou que vai proibir o uso de redes sociais para menores de 15 anos. O projeto de lei ainda vai ser apresentado oficialmente, mas essa decisão já foi comentada pela primeira-ministra Mette Frederiksen. O governo também não indicou como é que vai realizar o controle da medida, que não é exatamente inédita. A gente já falou disso aqui no JP Internacional. No ano passado, a Austrália aprovou também uma proibição das redes sociais para menores de 16 anos. Outros países também estão se movimentando nesse sentido. É um tema que dá um debate bem longo. A gente pode discutir isso aqui, quem sabe, em outra edição do JP Internacional. A gente vai agora para a Ásia, para a Indonésia. Uma força-tarefa confirmou 22 casos de contaminação por Césio 137 em fábricas na zona industrial próxima da capital Jakarta. O primeiro caso foi descoberto em uma carga de camarões que foram enviados para os Estados Unidos em agosto. As investigações continuaram e níveis elevados de radiação foram descobertos nessas fábricas, que agora devem passar por um processo de descontaminação conduzido pela Agência Nuclear da Indonésia. O Césio 137 é aquele mesmo, que causou o acidente em Goiânia em 1987 e que também foi registrado nas usinas de Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão, depois dos acidentes nucleares por lá. Bom ficar de olho, pessoal, na Indonésia. Ainda bem que a fiscalização funcionou, porque senão isso causa um estrago muito grande. Muitos temas no nosso Radar Internacional, que volta na semana que vem com mais notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta semana a prisão do governador democrata de Illinois, J.B. Pritzker, e do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, por resistirem à campanha de deportações em massa. Os detalhes com a Amanda Nascimento. A declaração foi feita um dia depois do envio de tropas do Texas para o estado, intensificando o confronto entre a Casa Branca e autoridades locais. Chicago, a maior cidade de Illinois e a terceira mais populosa do país, tornou-se o novo epicentro da ofensiva migratória conduzida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A operação, que envolve dezenas de agentes mascarados, tem provocado denúncias de abusos de direitos humanos, protestos diários e uma enxurrada de ações judiciais. O prefeito de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os policiais do ICE. O governador Pritzker também, publicou Trump em sua rede social, intensificando os ataques públicos a adversários políticos. Na noite de quarta-feira, centenas de soldados começaram a ser mobilizados para a área metropolitana de Chicago. Quase 200 integrantes da Guarda Nacional do Texas e mais de 300 de Illinois iniciaram operações sob o comando do norte dos Estados Unidos. Em comunicado, o órgão afirmou que as tropas foram destacadas para proteger o ICE e outros funcionários do governo federal no desempenho de suas funções e para garantir a proteção de propriedades federais. As autoridades locais contestaram a legalidade da medida e acionaram a justiça para tentar impedir o envio das tropas. O governador Pritzker, visto como possível candidato democrata à presidência em 2028, afirmou nas redes sociais que não vai recuar e questionou os rumos do governo Trump.
O que mais falta no caminho para um autoritarismo completo? Devemos todos nos levantar e nos manifestar. O prefeito Brandon Johnson, por sua vez, anunciou a criação de zonas livres de ICE em propriedades da cidade, proibindo a atuação de agentes federais nesses locais, após uma série de operações polêmicas, incluindo uma incursão com helicópteros Black Hawk em um conjunto habitacional. Johnson acusou os republicanos de buscarem uma revanche da guerra civil. A ofensiva de Trump em Chicago faz parte de sua promessa de campanha de expulsar milhões de imigrantes em situação irregular, mas também tem enfrentado obstáculos legais. Um juiz de Oregon já havia bloqueado temporariamente o envio de tropas para Portland, outra cidade governada por democratas. Nesta quinta-feira, uma juíza federal suspendeu temporariamente a mobilização da Guarda Nacional em Chicago, cidade onde cerca de 500 soldados estavam, por considerar que não há risco de insurreição, como sustentou o governo americano. A medida da juíza distrital April Perry terá uma validade aproximada de 14 dias, segundo a imprensa americana. Nessa semana, Trump também sediou um evento na Casa Branca sobre os grupos Antifa, com foco em Portland, e voltou a classificar os manifestantes de esquerda como terroristas. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, comparou os grupos à organização palestina Hamas, dizendo que tem uma agenda para destruir os Estados Unidos, assim como outros grupos terroristas. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo que acontece ao redor do mundo. Eu tô saindo de férias, mas o seu próximo encontro no sábado que vem vai ser com Luca Bassani, não só no JP Internacional, mas claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.